Ai, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. O Senhor é nosso justo juiz, e título da raiz um gorzola jorrada ao nosso meio. Quem não me conhece, me chama Mateus. Sou evangelista novo desse canal, tenho 29 anos. Por dentro, ligado nas notificações. Sempre que houver vídeo novo, você vem estar vendo, tá bom? Se inscrevendo aí, nem curtindo, comentando. Vamos embora lá, simbora. Você vale mais que muitos milhares. Pra quem tá acompanhando o canal aí, já é seguidor, inscrito, né? Outros não é inscrito, mas vejo os vídeos. Tem gente que não é inscrito, mas vê. Independentemente de qual plataforma você esteja vendo, né? Eu faço em várias. Eu estava fazendo a história dos apóstolos, não, perdão, dos profetas maiores e menores, a gente acabou. Mas você pediu para entrar na história dos reis. Eu fiz o rei Saul, que não foi o primeiro, como muita gente acha, mas teve outros reis lá em Juízes primeiro, só que eu só comentei mais ou menos deles ali no vídeo de Saul, mas eu não falei a história. Podia ter feito um vídeo da história deles também. Mas não foi Deus que escolheu, foi o próprio povo, por isso que eu não fiz. Mas se pegar quando Deus escolheu para frente, foi Saul o primeiro, que Deus escolheu, né? Mas não foi o primeiro rei em si. Em Juízes fala de dois. Você dá uma lida lá. Aí o rei Saul começa a falar em Samuel, para frente, né? Os outros reis também. Aí depois a gente fez Davi, que herdou o trono de Saul, ele não era filho de Saul, mas herdou por outros motivos. Depois você vê o vídeo para você entender, você que não conhece a história. Se você não for cristão ou é convertido há pouco tempo, talvez há muito tempo, mas não conheça, né? Você vai lá ver. Talvez não recorde mais também, enfim. Ou você até sabe a história, mas não sabe 100% também. Tem alguns pedaços ali que você não sabe, ou muita coisa que você não sabe. Você pode estar vendo depois os vídeos. Aí depois disso a gente foi para Salomão, que era o herdeiro, filho de Davi. Expliquei porque que ele foi herdeiro também, porque não era o mais velho, eu expliquei tudo, né? Foi Deus que escolheu e tal, mas eu expliquei direitinho. Você vê os vídeos. Agora o Espírito Santo pediu para me fazer partes da história do rei Davi novamente. Esse que eu já tinha feito completa, mas o de hoje é só uma parte. Hoje a gente vai falar do adultério, né, do rei Davi com Batseba. Primeiro eu vou ler com vocês a passagem da Bíblia, tá? Em 2 Samuel 11. A gente vai orar primeiro aqui, né? Depois eu vou ler com vocês nas escrituras. Pai, vem conhecedor de corações, conheceu o Senhor a falar nesse vídeo e não eu. Tá dando sabedoria nem conhecimento que eu tenho que estar falando. Em nome de Jesus. Se quiser não estar usando para exortar, o Senhor venha estar usando. Se não estamos usando para ver palavras de conhecimento, o Senhor pode estar me usando. Palavras de confusão, o Senhor venha estar tirando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo falou Matusalém, né? Entendedores, entendedores. Vamos ler com vocês na passagem das Escrituras. Davi comete adultério com a esposa de Urias, que era Batseba. Davi comete adultério. Está em 2 Samuel 11. Vamos ler. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Nessa época, estou explicando bem claro aqui, né, que os reis iam para a batalha, saíam para a guerra também. Mas o Davi não quis ir. Ele ficou, né? Mesmo assim, eles venceram a batalha sem ele. Realmente eles gostavam que o rei fosse junto, para passar autoridade ali, né? Medo nos outros exércitos. Principalmente Davi, que era muito bom em batalhas, né? Porque Deus era com ele. Não era ele, mas a graça de Deus nele, igual o apóstolo Paulo fala, né? A graça de Deus em mim. Vamos lá. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Isso aqui não fez nada de errado. Tem muita gente que critica isso, mas não fez nada de errado. Você também passeia dentro da sua casa, assim, não. Você também desfruta, né? Em Provérbios, Salomão fala que se o homem trabalhar e não desfrutar do dinheiro, não adianta de nada. Ele não fez nada de errado em sair andando. Esse não foi o erro dele. Vamos continuar. O terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. O erro já estava aqui, né? Quando ele viu Batseba tomando banho nua, né? E ela também fez errado. Muita gente defende ela, passa a mão na cabeça, mas ela também estava errada. Ela sabia que o rei morava ali, que ela deixou a porta aberta. Mesmo se o rei não visse, outro homem iria ver também algum funcionário não, do rei. Se a casa dela era muito próxima do rei Davi, né? Ela não deveria ter deixado tomado banho naquele local. Vamos lá.
Mandou alguém procurar saber quem era. Os dois se arrependeram, não estou condenando eles. Mas tem gente que defende Betseba, né? Porque ela estava certa, não sei o quê. Ela também errou também. Vamos lá. Mandou alguém procurar saber quem era. E mandou alguém procurar alguém, né, para saber quem era aquela mulher, porque não conhecia. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Esse Urias era um dos generais dele, soldado dele. Tinha vários generais. Joab era o principal, mas Urias também era. Vamos lá. Na verdade, não era general, era chefe da guarda, que também é uma posição alta, também abaixo só do general. O general mesmo era só o Joab. Vamos lá. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Ela estava grávida. Não, grávida não, perdão. Ela tinha acabado de acabar o período de menstruação. Tinha acabado naquele momento. A vida é um azar muito grande que ela vai engravidar. Tinha acabado o período de menstruação. Tivesse ficado com ela no período de menstruação ainda, né? Tentou cobertar o pecado. Você vai entender mais pra frente. Depois voltou para casa. Uma coisa que as pessoas falam é que ela teve que ir, porque ele era rei, né? Tinha que obedecer. Mas ela também errou de ficar nua lá assim, não. Se não tivesse ficado, não teria acontecido. Então, vamos lá. Tem gente que acha também que o rei Davi poderia ter chamado uma mulher dele, ter ficado com ela, né? Ao invés de ter ficado com Betseba, né? Mas enfim, vamos lá. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Muita gente pensa que ela fez de propósito, né, para ficar grávida do rei. Vamos lá. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Ficou sabendo, mandou enviar o Urias. E o que o Urias faz com ela, né? Aí, para ele pensar que o filho era dele. Vamos ver o que aconteceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa, Urias. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mandou ele descansar na casa dele, né? Ele retornou, foi o rei queria saber, né? Ela perguntou o que o rei queria saber, o rei mandou ele descansar. Ele mandou um presente para ele também. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, no meio da rua, né? Onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Ele dormiu ali, né, entre os outros guardas dormiam. Era na entrada do palácio, para quem ficava vigiando à noite, né? Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Ele perguntou, né? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu senhor Joabe e os seus soldados estão acompanhados do ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não faria uma coisa dessa. Os soldados estavam guerreando na batalha e não queria ficar ali, né, com a esposa dele, aproveitando e tal. Vamos lá. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Por isso ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do Senhor dormiam. Não foi para casa. Davi tentou embebedar ele para ver se ele ia para casa novamente, né? Mas ele dormiu no mesmo lugar novamente. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Como Joabe tinha cercado a cidade com os exércitos de Deus, tinha colocado Urias ali onde os inimigos eram mais fortes, mais bons de batalha. É, Peraí, eu pulei um versículo sem querer. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Ela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Morreu também Urias, o Hitita. Colocou lá Davi colocou o Joabe para morrer lá. Joabe não, Urias para morrer. Que não quis ir para casa, né? É, e o Davi ficou com medo de ser apedrejado na lei de Moisés, adultério, era apedrejamento ou morte. Né? Só que só era apedrejado se alguém denunciasse, no caso, o agressor, o marido. Como ele estava morto, não teria como ele denunciar. Né? Pela lei não podia ser outra pessoa, tinha que ser o cônjuge. Né? Se fosse a mulher que tivesse sido traída, ela acusaria. Né? Mas se fosse o homem. Como Urias morreu, não seria mais apedrejado na lei de Moisés, Davi. Apedrejamento até a morte, né? Adultério era um dos mandamentos.
Vamos lá. A lei de Moisés, né? Não hoje mais. Vamos lá. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: se vocês se aproximaram tanto da cidade para combater, não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi a mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Tipo assim, Job estava explicando por que eles se aproximaram demais da cidade, né? O povo tirou flechas neles e morreu um homem lá. A mulher matou, a mulher do inimigo matou. Se o Davi questionasse isso, né, era para falar o seguinte: Urias morreu. Davi calaria na hora, né? Mas para que Urias morresse. Vamos lá. Ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto. A nós os fizemos retroceder para as portas da cidade. Então os filisteus atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a escada não recolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Aqui no caso, Joabe achou que o Davi ficaria bravo porque eles aproximaram demais e morreu um homem inocente, né? Era para falar que Urias tinha morrido, né? E como ele falou, só que o homem não deu nem tempo do Davi questionar, ele chegou falando que Urias morreu, por isso que Davi não questionou. Ele falou para Joabe terminar de entrar dentro da cidade e destruir ela toda, né? Resumindo. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Depois que o homem morreu, né? Davi mandou aquela mulher para ser esposa dele. Não deixou ela desamparada, não. Depois que ela passou o luto, né? Ele pegou ela como esposa. Mas está falando aqui que se desagradou ao Senhor. Mais pra frente, Davi vai cometer mais 2 pecados. Vai aprisionar esse povo aqui da cidade, né? Que não era para aprisionar. Aí depois ela vai cometer uns outros 2 pecados, eu não lembro qual. Depois disso, Deus vai ver que ele está pecando demais, vai enviar o profeta Natan para falar com ele por parábolas. Natan vai e fala, né? Tinha um homem que tinha várias ovelhas, Deus uma parábola, né, Natan? Ele tinha várias ovelhas, roubou, tinha uma só. Davi fica bravo, quem que é esse homem para me matar ele? É você, Davi. As ovelhas, no caso, eram esposas, né? Aí Davi fica envergonhado, reconhece o pecado, ali ele se arrepende, faz vários salmos se arrependendo. Esse filho dele aqui do pecado, Deus avisou que ele ia morrer, mesmo assim faz um jejum de 3 dias querendo salvar o filho. Sem comer nada, sem beber nada, ele fica prostrado, né, cabeça no quarto dele, né? Ele não queria falar com ninguém, mas depois que o bebê morre, ele fica alegre, vai comer, se alegrar. As pessoas criticam ele, ele vai falar que a vida tem que continuar, né? Enfim. Depois disso, tem um outro filho dele que, mesmo que ele tenha arrependido, teve essas consequências do pecado. Depois com essa Batseba teve outros filhos diferentes, né? Ela também se arrependeu também. Ela virou até a rainha dele, inclusive. Aparece também na descendência de Jesus, para você ver que ela se arrependeu. Nas descendências do povo, o pessoal que fala, não sei se é verdade, nas descendências do povo de Israel, eles não colocavam mulheres. Realmente mulheres desprezadas antes de Cristo vir. Mas lá em Mateus aparece 3 mulheres na descendência de Cristo. Ela é uma delas, a Batseba. Aí Deus escolheu Salomão, que era um dos filhos dela, para reinar depois. Mesmo assim, essa atitude não agradou a Deus. Deus não queria esse adultério, né? Depois que eu tenho se arrependido depois e Deus perdoou, Deus não queria. Falando aqui, né, que Deus não queria. Deus não se agrada de pecados, né, de adultério. Como eles se arrependeram, Deus perdoou, esqueceu. Mas eles não ficaram impunes das consequências. O primeiro filho morreu do pecado. Eles que tenham tido outros depois. A segunda, um irmão deitou com outra filha, que tinha várias esposas, né? Aí ele colheu o que plantou, ficou com a mulher que não era dele, né? Aí o filho ficou com a própria irmã. Antes ela falou assim: não fique comigo, né? Peça meu pai em casamento, que ele vai te dar. E na lei de Moisés não podia casar com ele, não. Mesmo assim ela falou isso. Não, não fique comigo à força, né? Só ninguém vai querer casar comigo depois e tal. Casa comigo, não sei o quê. E não quis, ficou com ela à força. Tinha um primo que incentivava ainda.
Depois disso, o Davi não fez nada, passou muitos anos. O irmão dela mesmo de sangue foi e matou esse outro. Tentou roubar o reinado de Davi, ainda ficou com uma das mulheres de Davi, que era Milcal, né? Que era filha de Saul. Ela virou rainha dele. Depois Joabe mata esse filho dele na batalha. Outra consequência do pecado, né? Enfim, se Davi não tivesse cometido esse pecado, não teria tido essas bagunças na casa dele. Mesmo que Deus tenha perdoado, mesmo que ela tenha virado rainha dele depois, né? A Batseba, não era essa vontade de Deus para ele. Fala menos. O pecado tem consequência. Mesmo que ele tenha se arrependido, tenha se perdoado, mas tem consequência. Esse é o vídeo de hoje, né? Deus te abençoe.